Estamos de volta e agora a gente vai para mais uma entrevista com o renomado ortodontista Laidir de la Torre, que recebeu a equipe do Grandes por Bessa no seu consultório na Praça do Japão. E agora vocês vão entender por que os tratamentos odontológicos já não são mais os mesmos. Você é daquelas pessoas que tem medo de ir ao dentista? Só de pensar em fazer um tratamento mínimo que seja, já fica preocupado, puxa, dentista, aquela coisa, né, que já cria aquela tensão. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com dentistas nem com consultórios. Mas os consultórios odontológicos hoje já não são mais como os de antigamente. E hoje eu estou num desses consultórios, que é do Dr. Laidir de la Torre, aqui. Tudo bem, Laidir? Tudo bem, prazer estar contigo. Eu estou vendo que o seu consultório, inclusive, ele não tem cara de consultório. Parece que você está entrando numa sala VIP para esperar um voo, né? Isso tem um porquê. Que bom que foi essa a sua percepção, porque a origem dessa montagem e configurar o consultório dessa forma foi exatamente para isso. Uma das objeções que algumas pessoas, que às vezes têm uma imagem ou uma lembrança desagradável com algum procedimento que realizou no passado, cria essa versão antes de ir no profissional, ou seja, só de chegar no consultório, lembrar das cores, lembrar do cheiro, das vestimentas, cria-se uma objeção. Então, um cuidado que a gente teve com a arquiteta que projetou o consultório, a primeira diretriz que eu falei para ela foi exatamente esse. Quero que você crie um consultório onde ele seja aconchegante e, ao mesmo tempo, tire essa lembrança que as pessoas possam, porventura, ter. É mais ou menos aquela história, né? A pessoa vai para o hospital, a pressão já sobe só de entrar no hospital. Exatamente essa objeção que a gente queria dar esse carinho para a pessoa ter a oportunidade de executar alguma coisa com uma certa tranquilidade. Inclusive você fala muito disso, né, em cursos e palestras, essa questão da fobia, né, que muita gente tem pelo dentista, né, nos consultórios. Laidir, que hoje, né, e inclusive ali também na entrada está lá, odontologia digital, né? Que é a odontologia que é praticada aqui, tanto por você quanto pela Débora, sua esposa, né? Exatamente. Um lado importante nessa minha trajetória, né, da odontologia foi exatamente trazer o que existe de mais tecnológico, né, e obviamente que o digital entra junto com esse cenário, de buscar mundialmente o que as pessoas poderiam se beneficiar do que eu encontraria fora do Brasil, né? Ou seja, muitos lugares do mundo, em diferentes setores, têm a contribuir, desde impressão 3D, de escaneamento, de equipamentos dos japoneses que utilizem turbinas elétricas para tirar o som, aquele ruído desagradável. Ou seja, essa foi realmente um core business que a gente trouxe junto com a odontologia, de buscar mundialmente o que tinha de melhor, pensando no conforto. Você é ortodontista, né? A sua especialidade é ortodontia. Ortodontia. Eu entrei... A ortodontia é a odontologia que cuida do movimento dos dentes. A ortodontia, então, pelo que você está me dizendo, não tem só ela não envolve só estética, não, né? Ela tem a ver com a questão da articulação, da fala das pessoas, né? Também depende da condição dentária, né? Vamos imaginar que, às vezes, a posição do dente interfere. Se você tiver muito espaço entre os dentes, isso pode mudar um pouquinho, né, a questão da pronúncia, da limpidez, né, na hora de você estar falando, principalmente quando você está com o microfone, isso pode amplificar um pouquinho. E pensando não só na ortodontia, né, na questão da movimentação do dente, você pode ter também relacionado ao tamanho do dente, né, o formato que o dente tem. E às vezes, com o passar do tempo, com a idade, os dentes vão sofrendo um desgaste e isso vai mudando também a leitura, a posição que a língua assume para conseguir uma oratória mais límpida e com mais clareza também. Legal, hein? Olha só, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Já está chegando ao final, mas eu quero te perguntar duas coisas. Você está para estrear uma websérie aqui na RIC, né? Chamada Entre Sorrisos. Né? Entre Sorrisos. Esse foi um desafio aí, depois de tanto tempo YouTube. Com o grupo, né? Falava, trazer mais informação de uma maneira diferente. Porque você já é colunista da Top View, né? Já vai vários anos aí, já mais de 7 anos. E aí, dentre os desafios para 2026, um deles foi exatamente essa criação de um conteúdo de um formato diferente, né, para poder trazer, vão ser 6 episódios nesse primeiro momento,
E cada episódio desse vai trazer uma leitura do aspecto que eu acho importante para uma odontologia atual. Atual falando em 2026, né, de tudo que a gente pode fazer. Então, o Entre Sorrisos, né, essa nova websérie que a gente vai estrear agora para o segundo semestre, é uma busca exatamente de aprofundar cada vertente, cada faceta do que contribui para um consultório atual e moderno em 2026. Você tem duas filhas, né? A Manuela e a Giovana, que ainda não estão na faculdade, mas parece que não querem seguir, né, a profissão dos pais, né, nem a sua nem a da Débora, e são esgrimistas. Esgrimistas. Ela ainda não definiram... Elas são atletas mesmo, elas não é hobby, não. Não, atletas federadas e tudo, competições nacionais e internacionais. E a gente acompanha como pai, né, assim, até por admirar a característica do esporte, um esporte assim que me cativou, não era da minha base, né, enquanto jovem, a minha esposa que praticava quando adolescente. E na hora que eu me interagi com elas competindo e entendendo o propósito, foi um esporte que me trouxe realmente uma atenção especial. Então, curto essa vida de pai e de torcedor, né, e entendendo exatamente o esporte, pai coruja. Então, como elas têm 14 e 16 anos, né, e a gente se acompanha e elas ficam nervosas, a gente fica nervoso sempre, mas entendendo que isso faz parte de uma trajetória. Fico feliz de elas estarem praticando, porque realmente existe um racional por detrás muito interessante nessa prática do esporte. Bacana. Laidir, Dr. Laidir de la Torre, né, ortodontista aqui em Curitiba, aqui na Praça do Japão, né, tá aqui do nosso lado, aqui a praça, né? Aqui pertinho. Parabéns aí pela tua atuação, não só a sua, como a da tua esposa, doutora Débora também. Enfim, né? E por todas essas novidades que você traz sempre a cada edição da Top View também, né? Você tem uma coluna lá, já te entrevistei lá no Jovem Pan também uma vez, e por esses novos projetos aqui que você está desenvolvendo com o Grupo RIC, né? Com essa websérie Entre Sorrisos, que acho que vai trazer muita informação, muita coisa bacana, né? Que as pessoas, a odontologia, de um modo geral e particularmente a brasileira, né? Não para de se reinventar, de se modernizar. Né? Não, mas é um prazer poder contribuir, né? E estar junto com vocês também nesse desafio, né? De levar a informação. Acho que esse o que me motivou, aliás, eu não era dessa área. Você é embaixador, né? Embaixador. Eu não era da área de comunicação, mas acabei me vendo pela felicidade de poder levar para vários públicos, né? Não só o paciente em si, mas até para os colegas, que na hora que você está em algum evento da profissão, acabam sempre comentando a importância disso, né? De ver essa mudança do enfoque que a gente conseguiu trazer nesses anos. É um desafio que a gente não sabia a repercussão até então. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelo espaço também. Muito bacana esse consultório do Dr. Laidir de la Torre, né? Um consultório moderno, cheio de tecnologia.